Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral Podcast. Quem vos fala é Ariel Cabral. É um prazer recebê-los aqui. Agradeço todos os meus amigos e parceiros desse projeto, a Imago Filmes, na pessoa da Luana, do Xande, as produtoras Ariane Cabral, Mariana Salles, os nossos amigos e colaboradores da arte visual Marcos Vinícius e Camila Menezes na vinheta. Agradeço todos esses amigos e estamos no nosso segundo programa, nosso segundo episódio, e hoje eu trouxe um amigo, um querido, que há muitos anos eu falava com ele desse projeto e hoje ele se materializa aqui, graças a esses amigos que acreditaram no projeto e esse amigo que muitas vezes me escutou falando disso. É o Virmondes Ferreira, um amigo desde a época da escola. A gente já teve muitas trocas ao longo de uma vida, momentos de dificuldade, a gente partilhou ideias, momentos alegres, nós estávamos juntos. E Virmondes Ferreira, seja muito bem-vindo nesse primeiro episódio, uma alegria de verdade te receber aqui. Você que muitas vezes, devido às suas referências, né, das músicas que você ouviu, da maneira que você veio ao mundo, você pôde colaborar e tornar minha vida um pouco mais fácil, tá bom? Muita alegria te receber aqui, seja muito bem-vindo, se apresente pra galera, fala de onde você veio e vamos trocar ideia, cara, como a gente fez muitas vezes. Ah, sim. Poxa, meu irmão, assim, muito obrigado pelas palavras, pelo convite, que assim, eu vejo como uma oportunidade estar aqui nesse momento, é um momento especial, é um lugar assim maravilhoso e eu estou muito feliz de verdade de estar aqui com você. E assim, falando, né, brevemente sobre mim, é muita coisa, muita vida, muita né? ideia, sabe? Eu sou do bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, só que bem pequenininho assim, eu me mudei pro bairro União, onde que é o lugar da família do meu pai, né? A minha mãe, ela é de uma cidade chamada Conceição, no Mato Dentro, que fica ali para lá da Serra do Cipó. E a família do meu pai é daqui de Belo Horizonte mesmo. Então, assim, do bairro União. E o bairro União é um lugar que eu me criei, né? Assim como você, né? Onde foi aconteceram a maior parte das minhas experiências de vida, todas as vivências, né? E, assim, é muita coisa, sabe? Eu sou muito ligado à música, sabe? Muito ligado à questão do hip hop, sabe? É uma coisa assim que norteia muito a minha vida. E assim, eu tenho um fascínio muito grande, eu não sei de onde que vem isso, de onde que eu tirei isso, pela parte de cultura. Tudo que envolve cultura eu gosto muito. Você tá ligado, né? Vinculado a isso, né? Questão de cultura, de leitura, sabe? Essa coisa das artes cênicas, apesar de, assim, eu nunca ter me aventurado nessa área, mas, assim, tudo que envolve coisas artísticas, né? É algo, assim, que me traz um fascínio, assim, muito grande, entendeu? Então, assim... Essa é a sua essência, de onde você veio, né? O bairro União é um bairro que te acolheu, você teve suas primeiras amizades, assim, que traz até hoje, né? Nós nos encontramos lá, eu sou do bairro, até hoje moro lá, desde quando nasci. Nós nos esbarramos, né? No momento da vida, na escola, até hoje mantemos uma amizade. E eu vejo que muitas das nossas conversas foram com essas referências mesmo que você pontuou, suas características, sabe? Um cara vinculado à cultura, um cara muito ligado à leitura, autodidata no inglês. Eu vejo que você sabe diferenciar bem e aonde pega cada parte, do onde é o hip hop americano, o brasileiro, não só de hip hop, né? Você é um cara que gosta muito de música, já se aventurou, né, em ser DJ, né? Sim, sim. Tem seus discos lá que eu sei. E fala um pouquinho pra gente dos discos que te movimentaram, das leituras que te impulsionaram assim pra vida, uma leitura que te marcou. Fala um pouquinho aí pra gente. Ah, certo. Então, assim, eu tenho uma relação com música, assim, que é uma coisa muito antiga, que eu não sei falar direito quando começou isso. Assim, as lembranças mais antigas que eu tenho, assim, que a minha família, ela é muito musical. Então, assim, sempre tinha essa coisa de fazer festa, e nessas festas, né, churrasco, aniversário,
rolava muita música, muito samba, muito pagode. Então, assim, mesmo com a pouca idade, a primeira referência que eu tive foi a questão musical e a música negra, em primeiro lugar. Mesmo sem saber, com aquela idade, o que aquilo representava. Mas, assim, foi algo que ficou no meu inconsciente, né? Você foi absorvendo isso. Essa coisa de samba, de eu sair, ir no terreiro da minha casa e ver a galera fazendo uma rodinha e tocando os instrumentos, e todo mundo, numa época que não existia internet, não existia computador direito, todo mundo sabia todas as letras e aquela coisa era tão natural. E isso ficou na minha mente. E assim, foi algo que eu deixei de lado durante um tempo, né? E a partir do momento que eu comecei a interagir com meu irmão, com o Alex, meu irmão mais velho, e ele tinha muita referência de coisa de fora. Então, assim, questão da MTV, eu comecei a assistir muito, entendeu? De bandas de rock, essa coisa, né? Do próprio, na época do Metallica, né? Que eu até fui no show recentemente, nossa, um dos melhores dias da minha vida, assim. E a gente era algo que dava uma sinergia entre a gente, porque eu acho que hoje as pessoas não vão, muita gente mais nova não vai associar, mas assim, CD era muito caro. Então, o que a gente fazia? A gente gravava os CDs numa fitinha cassete, que era o que a gente conseguia, era o recurso que a gente tinha para ouvir. Então, a partir disso aí, eu fui fazendo um paralelo com as coisas que eu ouvi em casa, com a minha família e com o que acontecia lá fora também. Então, assim, eu fui vendo essas diferenças, né, que aconteciam. Então, assim, desde então eu fui olhando um pouquinho de cada coisa, fui absorvendo um pouquinho de cada coisa. Até chegar um momento, assim, que a questão do rap, do hip hop, chegou na minha vida, entendeu? Chegou para ficar, né? Foi assim, coisa que foi um divisor, né, de águas, assim, de personalidade, entendeu? Assim, que me fez buscar conhecimento, me fez buscar outras coisas. Então, assim, até então eu não tinha um hábito da leitura. Então, assim, comecei a ouvir certas músicas, por exemplo, Racionais, falando de Malcolm X. Aí eu ficava pensando, quem que é esse cara? Quem que é esse maluco? Quem que é esse Malcolm X? Quem que é esse Luther King? Então, assim, isso me deu um fascínio que, através disso, eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando leituras, e isso abriu minha mente, assim, e mudou minha vida de uma forma, assim, que existe um antes e o depois, sabe? Você lembra mais ou menos a idade que você tinha? Quando você teve essa sensação de mudança mesmo, né? De um outro passo, né? Da formação do Virmondes, né? Como pessoa. Que época que você tinha, idade que você estava? Certo. Assim, a questão do rap, né? Eu comecei a ouvir... Eu era bem pequenininho, assim, né? Tem um primo meu que ele que não é primo, né? É um irmão do coração, que é o Glinger. Se você estiver vendo aí, salve, Glinjão. Tamo junto. Que ele tinha o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. E foi o primeiro contato que eu tive. Só que, assim, a virada de chave mesmo, assim, da minha vida com essas questões, foi quando eu eu consegui o sinal de uma rádio lá dos Estados Unidos, de Los Angeles, que essa rádio só tocava hip hop. E através dessa rádio, das entrevistas, de tudo que acontecia ali, eu consegui entender como é que eu posso dizer? A dimensão, entendeu? Da cultura e como isso se relacionava com a questão do homem negro, do que é você ser negro de verdade e da experiência que a gente tinha aqui no Brasil, que era um paralelo assim muito grande. Então, assim, eu comecei a me ver como um homem negro através dessa experiência. Então, assim, não foi só a coisa da música, né? Foi a coisa assim, uma coisa vai puxando a outra. Você ouve a música, então você, através da música, você conhece uma história.
Então, você vai buscando conhecimentos em outros lugares, entendeu? Então, assim, isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Que eu comecei, assim... Que, obviamente, né, assim... Tanto eu quanto você... A gente se olha no espelho, a gente sabe que somos homens pretos. Entendeu? Sabemos disso. Só que a gente não sabe qual que... A gente até então, né? Não só nós. Mas, assim, eu falo nós porque... temos um contato, uma proximidade, mas assim, na sociedade, a maioria das pessoas não se reconhece, entendeu? E não por culpa delas, a pessoa é ignorante, não, porque existe uma série de fatores propositais que limitam a visão das pessoas, entendeu? E eu vejo a questão do hip hop, da música, como algo libertador, que assim, que mostra para as pessoas quem elas são, a realidade das coisas. Então, como eu falei, é algo assim que me levou a abrir outras portas na minha vida do conhecimento. Igual, por exemplo, se não fosse pela questão do hip hop, eu não chegaria ao conhecimento do Malcolm X, do Martin Luther King. Até relaciono isso com uma leitura que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás. Eu comprei um livro do Martin Luther King, que se chama Por que Não Podemos Esperar? E esse livro é uma experiência muito louca, porque, tipo assim, a sensação que eu tive é que o Martin Luther King estava falando comigo, de todas as experiências que ele viveu. Você se viu ali, né? É algo muito forte, sabe? A questão da não violência, a questão dele, em determinado momento da vida dele, ele se propôs a ser preso como líder, porque alguém precisava ser preso naquele momento. Outras pessoas queriam ir no lugar dele, mas ele precisava, ele pegou e foi, entendeu? Então, assim, da força de espírito que ele tem. Então, assim, o que eu gosto de falar é o seguinte, que toda essa questão de música, do hip hop, que não é só uma música que a pessoa musical, né? É um estilo de vida e é uma fonte, sabe, de libertação mesmo, mental para as pessoas, entendeu? Até de identidade, né? A gente se vê, né? Um preto falando da cultura dele, da vivência dele, né? O rap tem muito isso, o hip hop tem muito disso, né? É uma história de vida que ele viveu, uma dificuldade que ele ultrapassou ali, superou. Racionais, eu não sou muito da cultura americana, apesar de ter tido uma influência através de você, muitas vezes me chamou para ir pro rap, né? Vamos lá pro rap, ouvir um som e tal. Mas a forma que o rap tem, a força que o rap tem, né? O Racionais, eu lembro da referência, assim. Você falou uma coisa interessante, que é a questão de se ver como homem negro. Se eu me olho no espelho, eu sei que eu sou homem negro. Se eu olho para minha mãe e meu pai, são pessoas negras. Mas a identidade, que é aquela essência, quem eu sou realmente, né? E o que esse homem enfrenta nessa sociedade? Né? Quais que são as dificuldades, desde a infância, né? De poder sair mesmo para o mundo, ter oportunidade, o mercado de trabalho, a escola, as dificuldades, porque a gente já traz uma carga histórica, né? O homem preto já traz. Até na questão de divisão de terras, né? Nós já viemos com a dificuldade de poder lutar pelo básico, né? Que é a questão de ter onde morar, entendeu? Uma coisa muito bem organizada, né? Ou mora de aluguel, ou o cara tá ali para comprar o primeiro AP, né? Dividido não sei quantas vezes. Nossa vida, né? Aí fica uma vida pagando isso, e aí vai nesse contexto que você falou, né? Coisas planejadas, né? Para manter essa dificuldade. Mas aí uma coisa muito interessante que eu gostei que você falou foi o seguinte, da gente se ver. Não na forma de se colocar, se ver e começar a ter uma força, uma identidade, pô. É possível porque a galera chega lá, é possível se posicionar em alguns momentos para a gente poder realmente ser respeitado e para quem está vindo, né, poder ter um caminho mais aberto, e quem já foi ter reverência a isso, né, os nossos ancestrais, quem lutou na frente, né, igual Martin Luther King, essa referência, uma figura que desbravou uma mata fechada, né, para a gente poder chegar e ouvir o Mano Brown colocar nas músicas, que modifica, né. O Mano Brown deu uma voz, o Racionais em si, né, deu uma voz para uma população numa época onde não tinha voz, não tinha visibilidade, vivia realmente à margem da sociedade, e trouxe até a questão crítica, né, de pensar, né, nego drama, né, entre o sucesso e a lama, né,
E a filosofia que o Racionais tem de vida, né? De empoderamento, de poder alcançar, entendeu? E é muito legal ver isso, que as referências que você falou foram as referências que realmente comporam a personalidade, a maneira que o Virmondes é hoje, né? De se posicionar no mundo. Você falou assim que a questão do hábito da leitura que foi através do hip hop em si, que você começou a ler. Eu sei que você gosta muito de biografia, né? Gosto. Lázaro Ramos, eu sei que você leu, né, Na Minha Pele. Fala mais dessas leituras que você tem, o que você extraiu desses livros. Ah, sim. Eu acho assim, a coisa da leitura, né, assim, eu sempre fui muito nerd, pra falar a verdade, né? Assim, as pessoas não acreditam e tal, mas é uma coisa minha, sabe? Eu sempre gostei de estudar. Mas eu vejo a questão da leitura como algo diferente, é uma fonte de conhecimento diferente. Porque, assim, através da leitura, a gente acessa perspectivas de outras pessoas. E pessoas que têm, assim, que têm vivências, que têm experiências de vida, profissionais, em várias áreas, que, assim, que muitas vezes a gente não tem, assim, uma noção, sabe, de possibilidades, sabe? Então, assim, a leitura, ela traz pra gente possibilidades. Ela abre a nossa mente para possibilidades, né? E, assim, além de ter um efeito imediato de, assim, de melhorar a nossa fluência, de melhorar a nossa escrita, eu percebi que, por exemplo, quando eu comecei a ler com mais frequência, né? Porque foi na época que eu era estagiário, e eu saía do estágio e eu ia para a faculdade, né? Então, uma coisa que eu não falei, né? Eu sou formado em administração, né? Eu sou administrador financeiro, fiz 4 anos de administração na UNA. E, assim, quando eu saía do estágio, eu ia para a faculdade, eu tinha 1 hora ociosa. Lendo, né, o Lázaro Ramos fazer o relato dele, que ele cresceu na Bahia, né, numa ilha no interior lá, ele fala de diversas coisas e eu fui fazendo um paralelo. Poxa, isso aqui que aconteceu comigo, aconteceu com ele também. Essa situação aqui é uma situação que ele fala muito, que ele, durante muitos anos, ele se sentia culpado de fazer uma compra maior no supermercado, porque passou privações financeiras durante muito tempo. Isso foi algo que eu senti na minha vida também, sabe? Então eu penso, poxa, eu não tô ficando doido, sabe? Então, assim, as coisas que eu vivi, o que eu raciocinei lá atrás, ele tá me falando aqui. Então, assim, eu não tô sozinho nisso. São as dúvidas, né? Os dilemas, né? Porque, assim, hoje a gente vive, né? Hoje, assim, eu acho que um pouco menos, sabe? Mas, assim, se falando de Brasil, a gente tem um problema muito grande de desinformação. Então, assim, como é que eu ilustro essa coisa? É como se as pessoas vivessem as vidas, né? Cada um de sua vida, tendo que montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça ela tá num lugar totalmente diferente de outro. E as pessoas tinham que se virar ali na marra para montar esse quebra-cabeça. E muitas vezes, quando as pessoas conseguiam entender esse quebra-cabeça, né, que é o que? A questão da vida mesmo, sabe? As coisas, a percepção das coisas da vida. Quando as pessoas percebiam, conseguiam montar esse quebra-cabeça, sei lá, já haviam se passado 20 anos, 30 anos, entendeu? Então, assim, essa coisa, sabe? Então, a coisa da leitura, do conhecimento, ajuda muito nisso, sabe? De questão de percepção mesmo, sabe? A gente vê o mundo, né? Eu fico ouvi você falar, e como homem preto, eu sei das dificuldades que a gente enfrenta, mas a leitura, o conhecimento, as referências, né? Todas elas, a sua referência materna, sua mãe é uma mulher preta, sua família, né? São todos pretos, igual a minha, e a gente vê as referências, né? Quem são as minhas referências dentro de casa, o que eles têm para me passar, quem foi meu avô, né? Quem foi minha avó. E aí na rua, né? E a cultura, né, traz isso pra gente, a gente se vê num grupo, né? Pô, bicho, aquele cara tá cantando uma música ali, pô, me identifiquei, tem a ver comigo. Aí você traça, aí vai incluindo isso na sua formação, né? Como se fosse
não falo um quebra-cabeça porque eu acredito muito que nesse sentido que eu vou falar do quebra-cabeça, mas vou usar essa analogia, no sentido de que a gente é uma eterna construção, né? É uma referência ali que encaixa uma pecinha aqui no você, uma referência ali, e a cultura e a busca por conhecimento, eu acho que nesse momento, quando a gente dá esse salto que você falou, que através ali você se viu como um homem, na sua essência integral de ser um homem preto, das dificuldades que você ia enfrentar, mas quando você dá esse salto é como se encontrasse várias pecinhas do quebra-cabeça, né? Acho que quando a gente dá um pulo na vida, eu acho que tem a ver com isso, sabe? É como se a gente, em algum momento, pegasse várias pecinhas e conseguisse conectar. Pô, isso aqui, pô, isso faz sentido demais, pô. Aí você lê um livro, pega umas 3 pecinhas, pô, isso faz muito sentido. Eu acho que é bom, sabe, a gente falar de forma tranquila em relação a isso, no nosso lugar de fala também, né? Porque tem isso, né? Da gente se ver e poder divulgar também para as pessoas que estão em casa. Às vezes alguém sem referência, apesar de ser um outro mundo hoje, né? Onde a possibilidade, eu acho que até o podcast, para diversos assuntos, é uma democracia da mídia, sabe? A gente senta, grava um vídeo, troca uma ideia, fala um assunto, e o ser que lê e que busca essa informação começa até a criticar também. Pô, sai daquelas mídias aquelas primeiras, né? Aqueles impérios, né? Só aquelas mídias, e em tal horário você assiste um programa, em tal horário é o jornal, em tal horário é o outro programa, e tudo dentro do interesse financeiro, né? De uma estrutura financeira que mantém aquilo, né? A minha marca vai sair tal hora. A cultura de massa, né? De massa. E que não nos inclui, a maioria não nos inclui. Você vê agora mais, né? Jornalistas negros, pretos nas mídias, mulheres, gente formada, programa só de negros, né, voltado para isso, para fortalecer a cultura, para fortalecer a identidade. Né? E aí o legal que você falou do comparativo, né? Você comparou. O americano sempre está, porque a luta dele foi uma luta mais antiga, uma consciência mais antiga. Então ele está à frente da gente em questão disso. Eu vi outro dia um podcast, até o Djonga falando disso, que ele foi na França e lá o pai dele estava com dinheiro. E uma coisa legal antes de introduzir esse assunto é o seguinte: a gente sempre vai ser um homem preto, independente da posição que a gente se ocupe. Se tem dinheiro ou não, isso não é uma pauta para a gente ser tratado com igualdade, sabe? A pauta é, você é um homem preto, se eu tenho racismo, eu vou estar ali sempre colocando em evidência para você saber onde é seu lugar, e não é isso, né? O Djonga falou disso, ele foi na loja, um cara tem grana, foi numa loja lá em Paris, aí o pai dele não queria ir nessas grandes lojas, falou com ele, não, vamos numa loja de um tio lá, uma loja mais simples, a gente compra uma coisa lá e tal, ele é um cara mais simples, igual ele falou, e lá o pai dele, na hora que ele chegou na loja, o cara já, não, você não pode entrar aqui não, eu tô na hora de almoço e tal, aí ele fala, não, pô, não tá acontecendo isso não, né? Não tá acontecendo isso. Vamos deixar depois do almoço, a gente volta lá. E voltaram, o cara tava atendendo um homem francês, um homem branco. Aí, não, vocês não podem entrar aqui não e tal. E aí ele percebeu, pô, entendeu? Não adianta eu ter o dinheiro que eu tiver, não adianta eu achar que eu posso, não posso. E aí ele fez, nessa mesma história, ele falou que quando ele foi para os Estados Unidos, ele tava com a esposa dele lá, ela tava com um cabelo todo estilosão, e todo preta que passava, falava, pô, que bonito que você tá, sabe? Tem esse acolhimento. E é isso, sabe? Eu acho que a gente, nossa luta é essa, sabe? É entender quem a gente é. Porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Entendeu? Tá muito claro isso. E se a gente entender as nossas raízes, de onde a gente veio, quem nós somos, né? Buscar e saber quem você é, né? Para poder se posicionar no mundo. Dificilmente a gente consegue chegar aonde a gente quer. E tendo essas referências, que é um caminho, que é uma estrada já percorrida, é muito mais fácil pra gente, né? Imagina, olha o que Mandela sofreu, o que Martin Luther King sofreu para a questão de igualdade, não é? E os demais, o que o Mano Brown e o Racionais eles passaram naquela época, né? Lutando contra um sistema, entendeu? Alguém que realmente foi um propósito mesmo, né? O Racionais foi um propósito. O Mano Brown tinha uma cara de uma persona de um cara brabão, né? Que chegava e se impunha. Mas você vê que ele tinha uma mulher, né? Ele teve a dificuldade de um pai para criar um filho, né? Ele enfrentando um sistema, mas também vivenciando dentro de casa os problemas que qualquer um vivencia. Uma vida normal, né? Entendeu? É muito legal você falar disso, até para as pessoas que estão escutando a gente, né? O poder da leitura, né? O poder da transformação, o poder da comunicação. Podcast é um espaço democrático. Se você quiser um assunto, você vai lá no Google, coloca, escuta.
Se você quiser uma referência, você vai lá e busca, entendeu? E democratizou isso, né? O que você acha do advento do podcast em relação a essas informações? Até para sua formação também. Você falou assim que é um cara formado em administração financeira. Como que tá você no mercado de trabalho? Essas questões aí. Certo, então, assim, eu vejo que até poucos anos atrás, assim, até, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, assim, a gente tinha um paradigma muito limitador na sociedade. Principalmente no que diz respeito, assim, à informação. Era tudo muito limitado, entendeu? Assim, eram poucos canais de televisão, poucos canais de rádio, a internet em si, ela era muito primitiva. Então, assim, isso fazia com que as informações elas fossem limitadas e as pessoas tivessem muita pouca referência de estabelecer um debate sobre diversos temas, entendeu? Então, assim, a questão do podcast é que você abre o leque, entendeu? Você dá oportunidade para quê? Para diversas pessoas que têm um conhecimento assim muito grande e que muitas vezes assim não tem um conhecimento acadêmico, sabe, de escola, mas tem uma experiência de vida gigantesca, entendeu? Que vai agregar muito. Então, abre espaço para essas pessoas chegarem e passarem o conhecimento, entendeu? E coisas assim que em outras épocas a gente teria muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Então, assim, uma coisa que, por exemplo, os seus pais não tiveram acesso, sabe? É um conhecimento que, assim, se essas pessoas dessa geração antes da gente tivessem acesso, elas teriam progredido muito mais na vida, evoluído muito mais. Eu falo porque, assim, eu vejo, sabe? Eu converso com minha mãe, eu converso com meu pai, sabe? Quando meu pai vai na minha casa. Então, assim, a gente vê que é visível que, assim, o fluxo das informações ele é muito maior. Então, assim, uma pessoa mais jovem que já está mais conectada com a internet, com os podcasts, ela tem muito mais recurso para desenvolver, para ter uma vida melhor no dia a dia. E antes isso era complicado, era complicadíssimo, entendeu? A pessoa achar o caminho de se fazer as coisas, sabe? Então, assim, é algo que está só trazendo evolução para a sociedade, assim, de uma forma geral, entendeu? Porque eu lembro, assim, de tem uma palavra em alemão que chama Zeitgeist, que escreve Zeitgeist. É uma palavra que significa espírito da época. Então, assim, é uma coisa, isso vincula muito a questão da internet, acelerou isso, sabe? Essa mudança. Porque antes, o que acontecia? Para a gente ter uma mudança significativa na sociedade, demoravam-se lá 10, 15 anos. Isso aí a gente falando de anos 80. Então, assim, para a pessoa mudar a perspectiva de vida dela, ela demorava esse tempo todo. Então, muitas das vezes era tarde demais, sabe? A pessoa não tinha saúde, sabe? Acontecia muitas coisas, ela não conseguia caminhar, sabe? E esse tempo... Porque o que a gente está falando aqui é nada mais, nada menos que a evolução da tecnologia. Sempre existiu. Desde, sei lá, desde há 500 anos atrás, há 300 anos atrás. Só que era uma coisa mais espaçada. Entendeu? Da década de 50, 60 para cá, houve um salto gigantesco. Entendeu? Então, assim... Hoje, uma criança de 12 anos que ela tem, sei lá, um TikTok no celular, um Fortnite, ela tem mais informações do que o imperador de Roma. Então, assim, mais recursos. Se ela quiser saber o que acontece do outro lado do mundo, ela consegue saber. Então, você vê que loucura que é, né? Uma criança do século XXI, de 2023... ela consegue mais coisa que os homens mais poderosos aí de séculos atrás. Né? E rápido, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho
uma visão que eu acho equivocada, é que muitas pessoas focam só no lado negativo da internet, no lado negativo dos veículos de comunicação, incluindo o podcast, porque vai ter o lado positivo, mas vai ter o lado negativo. Só que aí nós estamos lidando com pessoas. Então, assim, é o livre-arbítrio de cada um. O senso crítico, né? É. Cada um. E o que convém, o que combina também, né? Você vai buscar um assunto que tem a ver com você. Com certeza. Então, assim, as pessoas, só que o que acontece? Poxa, você tem, sei lá, 80% de coisas boas, de coisas maravilhosas. Eu vou dar um exemplo. Assim, hoje, se eu quiser formatar um computador, se eu quiser fazer um prato diferente, se eu quiser dar uma manutenção na porta da minha casa, eu tenho videoaula que ensina qualquer coisa. Passo a passo. Disso aí, tipo assim, de uma forma didática, sabe? E assim, e as pessoas insistem em focar no lado negativo. Então, assim, não é. Assim, o que a gente tem hoje só facilita a vida da gente, sabe? Tipo assim, é só a gente, é uma questão de direcionamento. É direcionar, poxa, o que eu quero? Qual que é o meu problema? O que eu quero resolver? Eu tenho essa ferramenta aqui para me auxiliar. À minha disposição, né? Entendeu? Então, assim, é questão da busca que cada um faz. A partir do momento que as pessoas têm uma direção de buscar, os recursos estão aí. E assim, de todas as épocas é a melhor para se fazer as coisas, entendeu? É a época em que temos mais facilidades. Então, a gente tem que aproveitar isso, sabe? Ele não pode dar as costas. Então, assim, é maravilhoso isso. Banalizar, né? Tem que compor, né? A tecnologia, até as próprias escolas, né? A educação hoje está muito ligada também à tecnologia, né? Facilita para o aluno fazer uma pesquisa, facilita para o cara buscar uma informação, entendeu? Acho que o único problema que eu vejo assim é a questão tá tudo muito instantâneo e só que a gente não pode trazer isso para as relações humanas, né? A questão de não deu certo, eu vou trocar, né? Eu vi um professor outro dia explicando isso, sabe? Ele na escola, outro dia, não sei se foi, acho que até foi o professor Clóvis que falou disso. Outro dia o aluno passando, não gostou que o professor estava falando, ele estava passando assim como se fosse um tablet, né? A informação, entendeu? Então, assim, a tecnologia veio para dar a gente acesso a escutar um professor da USP, a escutar um papo crítico, a buscar coisas sobre sua religiosidade, a buscar coisas sobre sua formação técnica, você na área da administração, eu na área do direito. Se eu quiser saber da área de administração financeira, tem assunto lá que eu posso buscar e me inteirar, né? Um show que teve, né? Eu sei que você curte uns shows bacanas também, um show que teve, você consegue ver o show do cara, né? Reprise, ficou gravado, alguém gravou, mesmo se o próprio artista não divulga aquele show, um fã que foi e assistiu consegue gravar. Então a gente tem acesso também, mesmo não estando no local na hora, a gente consegue ter acesso a uma gravação, e a internet é isso, sabe, democratiza. Eu gosto do show igual você falou, do Metallica, né? Você foi, e quem não teve a oportunidade de ir por questões pessoais, o cara pegou lá, tem um vídeo lá do show, entendeu? O cara pode ver do início ao fim. Esses grandes eventos são totalmente gravados, né? Do início ao fim, aí o cara consegue pegar. E se não pegar uma imagem de quem estava lá na plateia assistindo... A emoção daquele momento, né? Quais foram os shows que você foi, assim, que você mais gostou, assim? Olha, foram alguns. Inclusive, você vai em um... Vou no Wu-Tang Clan agora, São Paulo, Barra Funda. Tá chegando. Mais próximo do seu aniversário, né? Ou do seu presente, né? No dia do meu eu me dei esse presente, né? Merecido. No dia do meu aniversário eu vou estar na estrada. Assim, eu fui... acho que o primeiro internacional que eu fui foi do Pearl Jam, foi no Mineirão. Assim, porque eu tenho uma relação com música que é uma coisa assim, que é lógico, tem as músicas que a gente gosta de curtir pelo ritmo e tal, mas eu gosto muito da questão de letra, de história. Então, Pearl Jam tem muitas músicas que fizeram parte da minha vida, assim. E foi um show muito bom. O show do Racionais, de 25 anos, que fui eu e o Ben Johnson, brother nosso. Esse show foi uma energia que, assim, eu não sei... Descomunal, né, velho? Eu não sei explicar. Não sei explicar o que aconteceu naquele lugar, sabe? Parece que passou um furacão ali dentro.
um show, assim, que eu não falei, do Roger Waters, do Pink Floyd. Que, assim, eu sou muito fã do Pink Floyd, sabe? Que é uma banda, assim, sensacional. Os caras há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles falavam coisas que a gente está vivenciando hoje. E eles falavam com propriedade. E é o cara que fez a música, né? Que, assim, que eu acho que é uma música que, pela letra e tal, marcou muito a minha vida, chama Wish You Were Here, que é Desejei que você estivesse aqui. Então, assim, foi um momento, sabe, que eu ímpar. E por último, do Metallica, né? O Metallica tem um outro componente que é muita relação com o meu irmão, com o Alex. O Alex é um cara mais reservado, né, geralmente, mas foi o primeiro CD na época que a gente comprou para casa, que a gente teve condição, foi um CD do Metallica. Isso há muitos anos e, assim, antes a gente gravava fita, era difícil para conseguir ouvir, e a gente ouvia junto. Então, por isso foi uma coisa assim, quando eu tava lá, eu lembrei de muitas coisas da minha vida e tal. Então, assim, foi uma coisa, assim, esses shows me marcaram muito, sabe? E esse que tá por vir aí? Não, o Wu-Tang Clan é demais, cara. Os caras são o que a gente vê hoje, assim, com relação a Racionais, essa coisa do... Sabe, essa coisa toda do negro americano, do movimento, da organização, sabe, da religiosidade que eles têm lá, muito ligada à questão do islamismo, né? Que teve esse movimento lá, mas ligado à autoestima do homem negro, sabe? Eles trouxeram uma coisa totalmente, assim, diferente pro cenário e eles dominaram lá. Então, assim, aquela coisa intelectual, mas, assim, ao mesmo tempo pesado, sabe? Os caras têm legião de fã. Eu fui comprar o ingresso, assim... No outro dia já tinha ido metade dos ingressos embora. Você comprou? Ele estava previsto para eles virem na pandemia, né? Nossa. Foi antes da pandemia, né? Não, ele estava previsto para eles virem durante a pandemia. Ia ser em abril de 2020. A pandemia estourou em março. Aí o show caiu, eu pensei, antes, não vai rolar. Aconteceu a mesma coisa com Metallica. E os dois, um eu já fui e o outro eu vou. Então, não sei, né? Alguma coisa... Você até falou que não estava já acreditando, né? Que eles realmente... viriam, né? Não botei e aí fé. Marcou lá e você comprou logo, né? Não botei fé nenhuma, sabe? Assim, então, assim, é uma coisa que... Sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito, sabe? Eu gosto, assim... Eu gosto de viver experiências, sabe? Mais do que a questão do dinheiro, de bens materiais, eu gosto muito de viver experiências. Poxa, se eu posso ir numa praia, eu vou numa praia... se eu posso ir no interior, eu vou. Igual recentemente eu tirei umas férias de 15 dias. Eu fiz vários programas, né, dentro do meu orçamento, mas que eu podia fazer. Foi tudo ótimo, sabe? Deu pra curtir demais, sabe? Eu sei que você tem uma relação boa com São Paulo também, né? Você tem uma certa... um certo apreço e carinho por São Paulo, né? Eu falo assim... eu sei que seus rolês lá, você gosta de dar uma curtida, né? Assim... Boa. Eu sou mineiro, mas mineiro é demais. Demais, só. Demais, só. Você tá doido. Demais, só. Só que assim, eu tenho um pezinho em São Paulo, eu tenho parentes lá, na Zona Norte, né? Porque a minha avó teve uma irmã dela que migrou para lá muitos anos atrás. E a família, ela teve essa ramificação. E assim, o que eu sinto com relação a São Paulo, que é um lugar que tem a minha energia. Muito por questão da cultura de rua, por questão do hip hop, do rap. Os bailes, né? Das coisas que acontecem, de você, tipo assim, de você ver a energia, de você sentir a energia que você tem nas outras pessoas. E você compartilhar e junto aquilo ali, ó, uma coisa assim maravilhosa, sabe? A questão do movimento negro, sabe? De ter uma agitação maior, né? Não que aqui em BH não tenha, aqui tem os movimentos também, mas lá isso já ocorre há mais tempo, sabe? Essa coisa da consciência mesmo, entendeu? De se conectar com a nossa essência, com o que nós somos. Então, assim, é um lugar que quando eu vou, eu me sinto bem, sabe? Apesar de toda essa coisa caótica que existe lá, de trânsito, de correria e tal,
Só que, assim, eu não sei explicar. É um lance de vibração mesmo, sabe? Entendi. Que acontece. Ô, irmãos, ó, nós estamos chegando ao fim. É um prazer realmente receber aqui. É uma alegria também nesse segundo episódio. E nós que sempre falamos nisso. Nós temos uma parte aqui que a gente vira essa ampulheta aqui, ó. Que a ampulheta tá ligada ao tempo, sabe? E eu queria que você deixasse sua mensagem mesmo para todo mundo que puder te escutar, de incentivo, de alegria, de coisa positiva, ou uma referência de... Fala uma coisa positiva que você gostaria de deixar e deixa uma referência, uma citação de alguma coisa. O que você gostaria de deixar, assim, para alguém que está lá na casa agora, num momento, assim, delicado? O que você gostaria de deixar de bom, assim, para essa pessoa? Porque eu sei que você é um cara das boas reflexões. Ah, certo. Assim, eu vou começar falando sobre uma experiência pessoal que eu tive, que eu estou tendo, assim, nos últimos tempos. Eu estou ouvindo um álbum de uma banda bem famosa, chama R.E.M., que chama Automatic for the People. Esse álbum é de 92, 93, se eu não me engano. E esse álbum tem várias reflexões de várias coisas. E a última música do álbum, ela se chama Find the River, que significa Encontre o Rio. Então, assim, o que ele faz, o vocalista, ele faz uma analogia que eu achei muito interessante, que ele fala na letra que ele precisa encontrar o rio, ele tem que encontrar o caminho dele, e que o rio vai pro mar. Então, assim, eu penso nisso, isso me faz refletir, né? Isso aconteceu agora, recentemente, sabe? E antes disso eu tive uma outra experiência também, que tem um grupo de rap que se chama De La Soul, que infelizmente um dos integrantes desse grupo veio a falecer. Ele tinha problemas de insuficiência cardíaca e tal. Ele se chamava Dave Trugoy. E nessa música ele faz várias reflexões. Eu ouvi uma música dele, se chama Trying People, que se chama Experimentando Pessoas. Que fala dessa coisa de você viver a vida, rodar nos lugares, viver experiências, né? Que ele falava de sentir falta da vida dele como era antes, mas que ele se sente feliz com a vida que ele tem hoje. E ele escreveu essa música quando ele tinha mais ou menos a minha idade, que eu tenho hoje. Então eu ouvi essa música e foi passando um filme na minha vida, na minha cabeça. Falei, poxa, velho, o que esse cara tá falando aqui? Eu até emocionei, sabe? Foi forte. Foi forte. Foi forte, sério. Aí, assim... Aí eu falei com você de uma banda de rock, de uma música que o cara fala em encontrar um caminho. Eu falei de uma música de rap que o cara reflete sobre a vida dele. Aí... Juntando a isso, né, eu tive uma experiência também de... O que eu ouvi, meu? Foi... eu vi uma pregação de um pastor evangélico que ele fala sobre encontrar a sua medida, encontrar o seu tempo de fazer as coisas, certo? E eu ouvi também uma outra banda, uma música aí, de uma banda de rock que chama Let Me Be Myself, que deixa eu ser eu mesmo. Então, assim, eu falei sobre várias coisas eu entendi. Diferentes, mas todas apontam para o mesmo lugar, que é, assim, da gente encontrar quem nós somos, buscar o autoconhecimento, sabe? Entender quem nós somos, o que nós precisamos, que a partir desse momento que a gente entendeu o nosso ritmo, os nossos gostos, o que nos faz feliz, as coisas começam a acontecer, sabe? Porque, assim, hoje a gente vive num mundo que o mundo acelera a gente o tempo inteiro. Você tem que pagar essa conta, tem que trabalhar, tem que bater meta, tem que não sei o quê, vai, acelera, o trânsito, vai, não para, tem mais, traz mais coisa, tal. E isso vai acontecendo e a gente vai saindo do que nós somos,
a gente vai desandando. Quando a gente olha, a gente está na loucura e a gente se perdeu de nós mesmos, sabe? Isso é péssimo, sabe? Hoje, assim, a gente falou sobre internet, que a internet, assim, não a internet, mas a energia que as pessoas colocam na internet faz tudo ser instantâneo, faz tudo ser descartável, então, tudo ser rápido. Então, o que acontece quando as coisas são muito rápidas? As coisas perdem o sabor, sabe? A gente não desfruta. Então, a gente está aqui nesse mundo escola, nesse planeta Terra, sabe? É uma perspectiva espírita, sabe? Espiritualista. Eu sou de uma família espiritualista. A gente está nesse mundo escola para desfrutar e buscar evolução. Então, quando a gente fica nessa loucura, tudo perde sabor, perde o gosto. A gente não enxerga nada. E a gente se afasta do divino, a gente se afasta de Deus. Porque essa questão da pressa, essa loucura, a pressa, muita gente fala, a pressa é inimiga da perfeição. Perfeição é Deus. A pressa é inimiga do divino. Então, assim, Deus não vai operar na vida de cada um de nós a partir do momento que a gente estiver nessa loucura, nessa pressa. Despreneze tudo, né? Entendeu? É péssimo. Então, assim, a ideia que nós temos que ter é o quê? É de olhar para dentro. Porque a pressa faz a gente olhar para fora. Então, olhar para dentro, achar quem nós somos, entendeu? O que nós precisamos. O sentimento que vem de nós mesmos, entendeu? Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós entendemos as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, e nós nos posicionamos na vida da melhor maneira possível. Eu acho que o problema que acontece muito na sociedade é o quê? Que as pessoas se medem com a régua do outro. Entendeu? Ah, eu quero ser isso porque fulano conseguiu isso, porque ciclano fez isso. E aquele simulacro de pensamento, aquele simulacro de vida, você traz aquilo como modelo, que muitas vezes não é algo saudável. Então, assim, a partir do momento que a gente olha para dentro de nós mesmos e buscamos o autoconhecimento, buscamos nos entender, sabe? Muda tudo. Isso é uma experiência própria minha, porque durante muito tempo da minha vida, eu quis ser o que falaram para eu ser. Só que muitas dessas pessoas que falaram, sabe, não passavam 2 horas do dia comigo. E não são você, né? E não são eu. Então, assim, isso vai muito da ideia. Então, assim, tem uma entrevista do 50 Cent que ele fala que quando uma pessoa decide ser ela mesma, ela oferece o que ninguém mais pode oferecer. Porque ninguém pode ser você a não ser você mesmo. Entendeu? Então, assim... ser único, né? Então, é uma ideia tão forte para você ver. Eu citei referências de rock, referência de hip hop, de igreja evangélica, e todo mundo fala o mesmo assunto. Sabe? Ser você mesmo. O caminho é um só, né? O caminho é ser você mesmo. Seja você. Ah, mas hoje eu tô triste, eu não quero conversar. Ok. Amanhã você tenta estar melhor. Amanhã você tenta conversar, velho. Ah, hoje eu quero, sabe, eu quero só ouvir música. Ok. Ah, não, hoje eu quero fazer um projeto aqui. Vai lá e faz. Porque as coisas só funcionam no seu ritmo e no seu tempo. Entendeu? Perfeito, cara. Virmondes, um prazer, assim, recebê-lo com muita alegria, de verdade, aqui. Já falei. Em te receber aqui nesse projeto, que é um projeto que nós conversamos várias vezes sobre ele. Deixa a sua rede social pro pessoal aí que gostou do seu papo, quer te seguir. Ah, certo. Meu Instagram é @Virmondes, sem acento, _Ferreira. Facebook, Virmondes Ferreira. Não tem muitos Virmondes por aí. Vai ser difícil encontrar dois. Então, assim, Virmondes, negão, de cabelo black, rindo. Esse sorriso maravilhoso aqui, entendeu? Maravilhoso. Só tem eu. Você, Virmondes, paz e alegria, cara. Bom te encontrar aqui, trocar essa ideia. Agradeço demais e seja sempre bem-vindo aqui no nosso É Mesmo Cabral, tá bom? Obrigado. Galera, agradeço mais um episódio.
Sigam @é mesmo Cabral em todas as redes sociais. E é um prazer aqui finalizar com esse grande amigo aqui, esse podcast. Paz e alegria a todos. Um grande abraço.